Alô, rapaziada ligada no canal Colina em Foco. Hoje, sexta-feira, e um vídeo gravado para você poder sextar à vontade após acompanhar as notícias aqui no canal Colina em Foco. Então já vou pedindo para você deixar o seu like, para você também compartilhar esse vídeo e, claro, se inscrever no canal Colina em Foco. Estamos chegando aí a 29 mil inscritos e você faz parte desse sonho que a cada dia se torna realidade. Beleza, rapaziada? Eu peço para você também fazer parte do clube de membros, ajude, faça parte dessa grande família vascaína aqui no YouTube e você também pode ajudar a gente através da Live Pix, né? O link vai estar aí no chat e você vai poder fazer a sua doação. Qualquer valor é super bem-vindo, desde que seu coração mandar e, claro, o seu bolso deixar. Beleza, rapaziada? Conto muito com a ajuda de vocês para a gente conseguir ainda mais fazer para você a melhor cobertura do Vasco aqui no YouTube, beleza? Vamos que vamos às notícias. Sexta-feira, faltam 2 dias para o jogo do Vasco contra o Vitória em São Januário. A bola rola no domingo e, claro, com São Januário completamente lotado. Os ingressos estão completamente vendidos, então é casa cheia para cima do Vitória, que abre ali a zona do rebaixamento. Portanto, é de suma importância uma vitória para o Vasco confirmar que a briga é em outro lugar e não olhando para baixo, mas sim olhando para a parte de cima da tabela, pelo menos ali na primeira página de classificação. E hoje o Vasco, evidentemente, treinou para esse compromisso diante do Vitória e nas imagens da Vasco TV a gente pôde observar ali 2 novidades. Lucas Piton e Carlos Cuesta. Começando pelo lateral esquerdo, no vídeo a gente pôde observar ele cruzando bolas, brincando ali com a bola, dando um toquinho para um lado e para o outro. Pois bem, mas ele ainda está em transição. Ele se recuperou de um edema na panturrilha esquerda, mas busca ainda um melhor recondicionamento físico. Tanto é que ele participou parcialmente da atividade desta sexta-feira no CT Moacir Barbosa. Então, o Lucas Piton está fora do compromisso diante do Vitória. A expectativa, de fato, era que ele retornasse após a data FIFA e o que vai acontecer lá no dia 15, contra o Fortaleza na Arena Castelão, o Lucas Piton estará apto a ser relacionado pelo técnico Fernando Diniz. Está clinicamente recuperado, essa é a boa notícia. Já o Carlos Cuesta, que também apareceu no campo de jogo, ele não necessita de tanto preparo físico assim, porque ele vinha jogando, né? Desfalcou o Vasco apenas na partida contra o Palmeiras após sentir uma lesão no adutor da coxa esquerda. Não é nada grave, como a gente pôde ver na coletiva do Diniz após a derrota para o Palmeiras e nos vídeos da Vasco TV. No entanto, ele ainda realiza trabalho parcial com o restante do elenco. E levando em consideração que é o Vitória, com todo respeito ao Vitória, evidentemente, e é um jogo onde o Vasco não precisa jogar ninguém no sacrifício, a tendência é que o Cuesta seja preservado. Ele clinicamente está recuperado, mas por conta da lesão no adutor da coxa, que não era tão grave, não é tão grave, mas é necessário que ele espere um pouco mais. Então, a tendência, notícia de agora, de sexta-feira, é de que o Cuesta não vá para o jogo diante do Vitória. Isso tem uma explicação muito simples, rapaziada. O retorno do Barros. O Barros retorna após cumprir suspensão na derrota para o Palmeiras, está apto a entrar em campo e vai ocupar o seu lugar de titular no meio-campo. Vai formar ali a dupla de zaga com o Tietê e com isso o Diniz vai poder recuar o Hugo Moura para fazer o zagueiro pela direita, posição que ele já está ambientado, acostumado a jogar. Inclusive, na classificação do Vasco na Copa do Brasil sobre o Botafogo, né, nos 2 jogos o Hugo Moura foi o titular da zaga pelo lado direito. Então, tá todo mundo ali, os famosos titulares que são sempre citados pelo Diniz nas coletivas, vai estar todo mundo dentro da sua posição e considerando que o Hugo Moura também pode jogar de zagueiro. Vale destacar que o Lucas Oliveira não fez um bom jogo contra o Palmeiras, então é aceitável que o Hugo Moura faça a zaga com o Barros e o Tietê formando a dupla de volantes. Então, o provável Vasco para enfrentar o Vitória tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Hugo Moura, Robert Renan e Lucas Piton, meio-campo formado por Barros e Tietê com Coutinho mais à frente, e o trio ofensivo, né, o trio de ataque, Rayan pela direita, Nuno Moreira pela esquerda e o Verrete centralizado. Eu sei que vocês
vão torcer o nariz aí pela escalação do Verratti, mas é um jogador da confiança do Diniz. E hoje, no Olhar Cruz-Maltino, o Gustavo e o Felipe Malvieri debateram muito sobre essa questão do Verratti. Vale a pena vocês darem uma olhada. Terminou de ver esse vídeo, vê o próximo, ou no caso o anterior a esse, que a gente subiu hoje pela manhã. Vale a pena aí você acompanhar esse vídeo também. Beleza, rapaziada? Então, o Vasco tá encerrando a sua preparação para o jogo contra o Vitória amanhã. Pode ser que tenha alguma reviravolta em relação ao Cuesta? Acho muito difícil. De acordo com a minha apuração, Cuesta vai ser preservado. Não vale jogar no sacrifício, não vale jogar depois de uma semana de um edema no adutor da coxa esquerda e já entrar em campo. O Vasco tem jogadores, no entendimento da comissão técnica, para suprir a ausência dele à altura. E a Hugo Moura recuado, com o Barros entrando no meio-campo. Beleza, rapaziada? Então, essas são as notícias de campo e bola para o jogo de domingo contra o Vitória. Mas muita coisa aconteceu no dia de hoje. A começar pela questão aí da transferência do potencial construtivo de São Januário. Hoje foi assinado o termo em definitivo. A gente já vai falar um pouco sobre isso, mas eu quero trazer aqui uma reflexão para vocês sobre esse mês de outubro. São 4 jogos esse mês. Vitória, Fortaleza, depois pega Fluminense e Red Bull Bragantino. E o Vasco chega nessa sequência vivo após aquela sequência da morte, onde enfrentou o Flamengo, o Bahia, o Cruzeiro e o Palmeiras. O Vasco, nesses 4 adversários, que muita gente apontava, né, que iriam vencer do Vasco, o Vasco conseguiu 7 pontos, 7 em 12. É uma boa margem, né? Empatou com o Flamengo, ganhou do Bahia, ganhou do Cruzeiro e perdeu para o Palmeiras. E agora tem aí uma tabela muito mais acessível. Vitória dentro da zona do rebaixamento em São Januário. Fortaleza na Arena Castelão, onde eles não estão ganhando de ninguém. E o Fortaleza hoje é o penúltimo colocado do Brasileirão. Na sequência, pega o Fluminense no Maracanã como mandante e depois pega o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Se a gente for pensar no primeiro turno, o Vasco nesses 4 adversários somou apenas 3 pontos. Venceu apenas o Fortaleza, perdeu para o Vitória com um jogador a mais no Barradão, perdeu para o Fluminense no Maracanã e perdeu para o Bragantino em São Januário. Então é claro que agora os tempos mudaram, a janela chegou, o Vasco reforçou o elenco e penso eu que tem grande possibilidade de fazer uma arrancada importante contra esses 4 adversários. Claro que na teoria é uma coisa, na prática é outra. Tem que se jogar dentro de campo e conseguir as vitórias. Mas Vitória, Fortaleza, Fluminense e Bragantino são adversários muito mais acessíveis do que Flamengo, Bahia, Cruzeiro e Palmeiras. Então o Vasco tem uma boa possibilidade de arrancar na tabela de classificação. E a gente pode imaginar o seguinte, se o Vasco ir bem nessa sequência, briga, por que não, para ficar entre os 8 melhores do Campeonato Brasileiro. Agora, se tropeçou, infelizmente, é brigar para não cair até o final do Brasileirão e lutar pelo título da Copa do Brasil, que acontecerá após o Campeonato Brasileiro. Mas fica aí como reflexão, eu acho que o time do Vasco melhorou, vai ter inclusive contra o Vitória o Matheus França, recuperado da entorse no tornozelo direito, ele que desfalcou o jogo contra o Palmeiras, é um jogador importante, né? Então o Vasco reforçou o seu elenco. Tem o Andrés Gomes, que sempre vem entrando também e dando conta do recado. O próprio Barros, que chegou e deu outra cara à equipe vascaína. Vale lembrar que antes da derrota para o Palmeiras, o Vasco tinha 7 jogos de invencibilidade, né? Foi só ele sair, claro, coincidentemente falando. Ele saiu e o time perdeu para o Palmeiras. Perdeu também muito combate no meio-campo, mas contou com erros individuais. Então, o jogo contra o Vitória é uma outra história. O Vasco está pronto, preparado, e eu acredito muito numa vitória diante da equipe baiana para o Vasco dar adeus, de fato, à zona do rebaixamento. O Vitória ganhou na última rodada, encurtou um pouco a distância, que agora é de 5 pontos, se eu não me engano, e aí o Vasco tem aí um confronto em tese direto, porque se ganhar, basicamente, dá um salto importante para olhar para a parte de cima da tabela e não para a parte de baixo. Beleza, rapaziada? Hoje, fora de campo, uma grande notícia, uma notícia maravilhosa. Prefeitura do Rio e Vasco assinaram o termo definitivo de transferência do potencial construtivo de São Januário. O que é isso? É o documento, de fato, onde o Vasco vai chegar nas empresas,
na SDO Capital, por exemplo, que tem uma opção de compra para adquirir 80% do potencial construtivo do Vasco e, de fato, vender. E, de fato, pegar o dinheiro que vai colocar a obra de São Januário para fora do papel. Só destacando que 100% do potencial construtivo do Vasco equivale a 614 milhões e 500 mil reais, que é aí uma receita importante para a construção do estádio. Vale destacar que todo ele, né, está ali contemplado entre 700 e 800 milhões. O Vasco vai precisar de outras receitas, mas é um valor importantíssimo de cara, né, para o Vasco conseguir com tranquilidade fazer o início e até o meados dessa obra. Eu vou ler aqui, galera, a nota oficial para não deixar nenhum pingo sem não deixar nenhum i sem o pingo, beleza? Vamos lá. Vasco e Prefeitura do Rio assinam um termo definitivo de transferência do potencial construtivo de São Januário. Em mais um passo importante, fundamental, para viabilizar a reforma de São Januário, o Clube de Regatas Vasco da Gama e a Prefeitura do Rio assinaram nesta sexta-feira o termo definitivo de transferência do potencial construtivo do estádio. A cerimônia foi realizada no Palácio da Cidade, contou com a presença do prefeito Eduardo Paes, do presidente do Vasco, Pedrinho, do vice-presidente Renato Brito, responsável por conduzir todo o processo, do secretário municipal de esporte, Guilherme Schleder, né, do secretário municipal de desenvolvimento urbano e licenciamento, Gustavo Guerrante, de Alexandre Esquerdo, além de outros dirigentes vascaínos. Com o documento assinado, essa é a parte importante, tá? Com o documento assinado, o Vasco passa a ter a autorização formal para comercializar o potencial construtivo junto às incorporadoras que já assinaram opções de compra com o clube. São duas. A partir de agora, serão iniciadas negociações finais para a lavratura das escrituras definitivas e emissão, pela Prefeitura, das certidões de transferência para as empresas compradoras. E aí tem a aspa do Pedrinho. Agradeço ao presidente Eduardo Paes, ao presidente da Câmara de Vereadores, Carlos Caiado, ao Alexandre Esquerdo, todo o trabalho e dedicação durante todo esse período para que pudéssemos finalmente ter a assinatura definitiva do potencial construtivo finalizado hoje. É um marco na história do Vasco e esperamos o mais rapidamente possível dar início às obras e realizar o sonho dos torcedores vascaínos, comemora Pedrinho. A formalização desta etapa permite ao Vasco iniciar a fase final de estruturação financeira da obra. Com os recursos provenientes da venda do potencial construtivo, o clube poderá viabilizar as execuções do projeto de reforma e modernização de São Januário. Como a gente já estava falando, precisava de fato destravar isso para que o Vasco consiga finalizar o plano executivo da reforma de São Januário. Até porque não se tem ainda a definição sobre o tamanho, a capacidade do estádio, a quantidade de camarotes. Tudo isso está sendo feito um estudo financeiro de viabilidade econômica para que, de fato, ele saia do papel. Mas não é apenas derrubar o estádio e fazer outro. Antes tem que estar tudo, né, tudo no papel, tudo no projeto, para que o Vasco consiga, né, construir aí o seu novo estádio, porque de fato vai ser um novo estádio que o Vasco vai construir. E essa é uma notícia extremamente importante. Galera, agora traçando aqui um assunto que não é tão legal, que é o seguinte: 10 ex-atletas do Vasco, né, se juntaram em um grupo e contestaram o plano da recuperação judicial do Vasco. Isso aconteceu na última quarta-feira, no dia 1º de outubro. O escritório Laporta Costa Advocacia protocolou as contestações desses atletas na 4ª Vara Empresarial da comarca da capital do Rio de Janeiro. E esse grupo é composto por jogadores que muita gente talvez não vai lembrar, quem é mais antigo até lembra, que é o Abedi, jogou no Vasco em 2005, Anderson Salles, que era zagueiro, Diogo Silva, goleiro, Felipe Bastos, volante, Gilmar, que era volante, fazia também a lateral esquerda naquele time de 2011, 2012, Muriqui, ex-atacante do Vasco, Paulão, zagueiro, Thiago Maciel, lateral direito, e o Igor, que era o volante daquele time ali também de 2005, 2006, e o Éder Luiz, né, que segundo que foi, na verdade, o autor do gol do título da Copa do Brasil do Vasco de 2011. E ele, inclusive, concedeu entrevista para mim. E a gente vai ouvir os motivos que fizeram o Éder Luiz e esse grupo de atletas a entrarem na justiça contestando o plano de recuperação judicial do Vasco. Vamos ouvir o Éder Luiz. Não, ô Joel, então, assim, é simples. Eu acho que se você quiser postar alguma coisa, eu acho que é até bom, até para eu esclarecer, né? Porque senão, às vezes, a matéria é postada, enfim, e a gente não tem um direito de expor aquilo que a gente realmente queria. Porque, assim, é o seguinte, é uma dívida que é um direito meu,
sabe que é salário, né? Luva, se eu não me engano. Só que assim, né, cara, a torcida tem que entender que não é essa dívida minha que vai prejudicar o Vasco, né? Porque minha dívida é muito pouca daquilo que o Vasco é, entendeu? Então, assim, só que é ruim a minha posição, por quê? Porque eu tenho um carinho muito grande pelo Vasco, por tudo que ele fez, entendeu? Tudo somando foi 7 anos, entendeu? E assim, o que eu pude entregar, eu sempre entreguei o meu melhor, né? Mas assim, infelizmente o clube, em algum momento, entende que essa dívida não é verdadeira, a gente não entende por quê, né? Mas assim, eu tô super tranquilo, né? Do que pode acontecer, né? Mas a torcida do Vasco espero que não fique chateada comigo, porque é um direito, né, que a gente tem. Não tô cobrando nada mais daquilo que, que é meu de verdade, né? Até quando eu conversei com o meu advogado, eu falei assim, ó, eu quero o que é meu, entendeu? Eu não quero aquilo que não é meu, eu não quero. Entendeu? Por quê? Porque eu gosto muito do Vasco. Mas assim, a gente fica triste porque é igual diz, porque é um clube que hoje todo mundo pergunta pra quem você torce, eu falo pro Vasco. Só que infelizmente eu tenho uma ação contra o Vasco, né? Pelo direito que eu tenho. Entendeu? Eu acho que é mais isso. Entendeu? Eu acho que vai ter essa audiência, se eu não me engano, acho que dia 9 vai ter uma. Aí meu advogado vai estar representando, eu acho que dia 20 tem a segunda, eu acho. Entendeu? Mas eu espero que, assim, quem vai representar o Vasco entende que, né, que eu não estou pedindo nada mais do que é meu, por direito, né? E assim, eu não tenho culpa nenhuma do que o momento ruim que o Vasco tem passado de financeiro, que seja culpa minha, né? Porque é muito pouco, né, daquilo que é envolvido, entendeu? Então, assim, é isso, tá joia? Tá aí, portanto, a fala do Éder Luiz explicando os motivos, né? A todo momento ele reforçando o fato de ter carinho pelo Vasco, o fato de ser um torcedor vascaíno, pedindo para que o torcedor não fique na bronca com ele. De fato, né? Se eu puder aqui fazer um apelo ao torcedor, quem trabalha tem que receber. E o que o Vasco está propondo, e é isso que é o questionamento desse grupo de jogadores, é um deságio de 92%, ou seja, um desconto, né, dessa dívida. Então, de fato, fica complicado para esses jogadores ou esses trabalhadores aceitarem esse plano de recuperação judicial, né? Porque tá aqui na matéria, inclusive, que foi trazida em primeira mão pelo pessoal do GE, né, que esse deságio de 92% para os credores que não aderiram às condições discutidas previamente na mediação vai contrário à lei de recuperação judicial, que determina o pagamento integral dos créditos. Então, assim, é claro que a gente está aqui defendendo, ou melhor, torcendo para que o Vasco consiga, junto da recuperação judicial, voltar ao seu patamar financeiro para brigar pelas primeiras posições da tabela e tal, mas tem que entender que existem trabalhadores que suaram a camisa ali. O próprio Éder Luiz, né, dentre a lista dos 10, é o jogador mais conhecido, que de fato apresentou mais coisas com a camisa do Vasco, mas os outros, mesmo que não dando um retorno técnico, merecem ganhar, porque foram assinar o contrato, e é isso, gente. Então, eu já trabalhei e não recebi, sei muito bem o quanto isso é ruim. Então, eu acho que existe ali uma possibilidade de ter um meio termo para que o Vasco, sim, consiga algum deságio, mas que seja justo aos jogadores cruzmaltinos, os ex-jogadores no caso. Vale lembrar que no final de agosto, o Ministério Público do Rio de Janeiro já havia apontado graves ilegalidades no plano de recuperação judicial que foi elaborado pelo Vasco, CRVG, e também pela SAF, né? Então, fica complicado aí, né, de ter uma aprovação, tendo em vista que os credores com direito a voto foram convocados por uma Assembleia Geral que vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 9, às 2 horas da tarde, no Novo Hotel, na unidade Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, né? E lá eles vão aprovar ou não esse plano de recuperação judicial. Só que, mediante a justiça, esse grupo de jogadores já estão tentando aí algum tipo de ajuste, o que eu acho que é muito válido, tá, gente? Então, estou deixando aqui minha opinião também e essa informação com a fala aí do Éder Luiz, que é o autor de gol de um título, do último grande título do Vasco, lá em 2011,
na Copa do Brasil. Beleza, rapaziada? Essas foram as notícias de hoje. Amanhã a gente volta com outro vídeo, trazendo também as informações do Vasco. Mais uma vez, peço para você, para se tornar membro do canal Colina em Foco e também, se puder, ajudar através da Live Pix. Tá lá o link no chat, você clica lá e ajuda o canal Colina em Foco. Beleza, rapaziada? Amanhã tem mais. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.